A resposta mais simples é que nós temos um Criador. Alguém ou algo escreveu o código, escreveu o livro da vida. Está escrito. E não é difícil ver, porque muitos terminam alcançando a perspectiva que a realidade, nossa resistência e experiência dentro deste reino é similar a uma simulação de computador. Afinal de contas, nossa própria genética funciona com uma programação e codificação de computador muito sofisticada. E afinal de contas, a matemática, o mecanismo do nosso reino e a sagrada geometria que sustenta a sua energia central está por trás de tudo. Mas uma distinção importante deve ser feita. Uma simulação de computador é feita pelo homem. Ela é primitiva e o resultado de inteligência artificial que nós mesmos criamos. Deus não é similar à inteligência artificial. Deus é inteligência autêntica. Não existe uma simples imitação no nosso reino que chegue perto de produzir tal excepcional forma de simulação. E talvez seja esse o porquê deles atacarem, e esse é o livro da vida tão fervorosamente. O inimigo é invejoso e sofre um tipo de complexo de inferioridade quando alguém tem aspirações em ser grande, em ser como Altíssimo. Claro, um tipo natural de inveja irá emergir naquele indivíduo, especialmente se suas ambições forem criar um reino de inteligência artificial, uma simulação em que tenha controle total. E seu oponente é uma inteligência autêntica do padrão mais sublime. E se tal indivíduo permite a si mesmo ser consumido por sua inveja, então com certeza uma obsessão monomaníaca em destruir e corromper a criação de seu oponente irá emergir dentro dele. E é aqui que o número favorito deles precisa ser discutido. 666, a marca da besta. Mesmo em essência, é relacionado à tendência de uma espécie em brincar de Criador, em brincar de Deus. É mais apropriado, na verdade, chamar essa sequência de 6 de o código Prometeus. Na antiga mitologia grega, Prometeus é creditado com a criação da humanidade a partir do barro e de desafiar os deuses, roubando o fogo e o dando à humanidade. Durante os estágios de conclusão do Grande Reset no século XIX, Prometeus foi considerado uma figura que representou a ambição humana, particularmente na busca por conhecimento científico e o risco de consequências excessivas ou não planejadas. Em particular, ele era considerado a personificação do gênio solitário, de quem os esforços em melhorar a existência humana poderiam somente resultar em tragédia em algum nível ou outro. Tudo na existência cria, todas as espécies procriam. Nós somos seres criados produzindo expressões artísticas e as interpretações de nossa experiência da realidade. Nós criamos casas, jardins, transportes, comércios e mais. E talvez esse seja o real significado da frase Deus fez o homem à sua imagem. Nós devemos criar e nos deleitar com a alegria e a dor frequentemente paradoxais de tal ato, mas somente dentro do perímetro da sequência ordenada de Deus. Quando transgredimos essa sequência ordenada, as coisas começam a se tornar problemáticas e geralmente terminam com sofrimento trágico. Ações têm consequências. Se a criação de Deus se desenvolveu e foi terminada com o número 7, no 7º dia, então 6 fica a cargo. 1 está incompleto. É um número não necessariamente de um homem específico, mas da humanidade em si, das tentativas do homem de brincar de Deus, mas falhando se não possuir a conclusão divina e final de 7. E isso está bem lá no capítulo 6 de Gênesis. O capítulo 6 de Gênesis conta sobre o desprazer de Deus com o estado da humanidade, da disposição da humanidade em corromper sua genética, sobre a liderança dos híbridos Nefalém. Tematicamente, o capítulo 6 é todo sobre a tensão entre a criação ordenada natural e um tipo de criação prometeica. O capítulo tem 22 versículos. Dentro de 22, existem apenas 2 versos que nos fornecem a soma de 6, especificamente o verso 6 e o verso 15. Em ambos estes versos, o foco está no ato da criação em si. No verso 6, lamenta o Senhor que ele tenha criado o homem sobre a terra
por causa da natureza prometeica inata do homem. E o verso 15 detalha a criação da Arca de Noé em si. E, interessantemente, o dilúvio foi mandado quando o Matusalém morreu com a idade de 969. Novamente, está bem aí no número. Os dois números são 6 invertidos. A inversão aqui rompe o código Prometeus de 666. Foi o dilúvio que rompeu e inverteu o estado prometeico da humanidade. O código Prometeus sinaliza uma aspiração em subverter e perverter a ordem da criação natural de Deus. Eles, subsequentemente, se tornaram associados ao demônio, mas sua real sinalização é satânica. Se quisermos entender Satanás através da raiz hebraica da palavra, que significa adversário, que está em oposição à ordem de Deus. O código Prometeus, a marca da besta, não só se refere a um evento particular no qual as pessoas não podem comprar ou vender sem ter uma marca específica, ele se refere ao completo sistema da besta de realidade distorcida e corrompida no qual nós nascemos e permanecemos até nossa morte. E é isso realmente o que importa quando nós vemos a referência ao código Prometeus. Quais os controladores e suas marionetes entregam essa sequência de 6 em suas narrativas e mentiras? Isso é deliberadamente escondido em plena vista. Sua própria piadinha doentia e só a própria maneira de nos dizer e ganhar consentimento informado. Eles querem que aceitemos subconscientemente seus esforços de brincar de Deus, que aceitemos cegamente seu sistema da besta. Eles, desavergonhadamente, querem que nós saibamos de onde a inspiração deles está vindo, que estão brincando de ser o arquiteto de nossa realidade percebida. Se a Bíblia contém 66 livros, então isso significa que em algum momento o Criador e removeram os outros livros. E eles deixam isso óbvio para nós, porque eles tentam jogar um jogo justo de bem contra mal. Se eles não tivessem sua própria maneira de nos dizer e nos dar a opção de saber, uma escolha em aceitar ou rejeitar, se eles somente impusessem isso sobre nós, então o que eles são? Ditadores? Exibir seu código à vista de todos é sua ideia covarde de jogar com justiça. E se formos muito preguiçosos para investigar as coisas propriamente nós mesmos e aprendermos a história esboçada nas Escrituras, então eles nos enganaram. E essa sequência é codificada, é tão prevalente, tão entrelaçada dentro do tecido da Matrix, que governa nossa percepção da realidade, que descartá-la como mera coincidência é ingênuo. Ela é uma sequência matemática profunda no prisma alojada firmemente em nossas mentes. Por exemplo, no modelo heliocêntrico, a velocidade média de órbita da Terra ao redor do Sol é 66.616 milhas por hora. A inclinação axial da Terra é medida em 23,4 graus, o que nos deixa com um remanescente de 66,6 graus. O Círculo Ártico e Antártico são localizados em 66,6 do norte e sul do Equador, respectivamente. O mercúrio foi classificado como 66,6 do metal mais abundante na Terra. O carbono tem um número atômico de 6, e o carbono 12 tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Existem 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora e 24 horas em 1 dia. 2 mais 4 é 6. As linhas de latitude dos trópicos estão flutuando a uma taxa em metros por ano. Nessa taxa, leva 66,6 anos para mover 1 quilômetro na Terra. E caso você não tenha notado, uma era astronômica ou profissional tem sido estimada em 2.160 anos. É o produto de 6,60. Sim, está correto. Por favor, me perdoe, espectador, mas eu tenho que contar a história dessa maneira. Eu introduzi um modelo bem básico do nosso reino, com agradecimentos ao estúdio, mas nós retornaremos a isso mais tarde para realmente não assar suas implicações. Existe algo fundamentalmente faltando aqui, algo que eu deliberadamente segurei para mais tarde. Nossa jornada será uma jornada longa, mas por ora no enigma existe uma coisa que nada é,
e mesmo assim tem um nome. Às vezes é alto, às vezes é baixo. Se junta às nossas conversas, se junta ao nosso o que joga em cada jogo. O código Prometheus nos oferece uma maneira de navegar através da desilusão. Ele é o nosso marcador de caminho. Quando nós tropeçamos nele ou desenterramos, realmente nos recarga a voar muito mais fundo e tentar localizar o que está enterrado abaixo dessa fachada enganosa. Isso significa: aqueles estão brincando de Deus, se estão nos enganando a respeito de um aspecto fundamental de nossa realidade, criação, ou um aspecto integral a ambos. E uma questão permanece: pode o código Prometheus nos levar a um melhor entendimento de como a corrupção da genética na era antediluviana e a vasta dicotomia entre as diferenças biológicas entre vida humana naquela era e no nosso tempo presente existe? Evidentemente, um óbvio dilema presente na descrição da Bíblia do mundo antediluviano. Se espécies humanas e angelicais tiveram genética similar, do senso que elas ambas são tanto distintas quanto similares o bastante para se reproduzirem. Então, como que gigantes enormes foram gerados na Terra? Não é possível, para uma mulher humana como a conhecemos, produzir seres gigantes. No Hadith islâmico, é afirmado que Deus criou Adão, o fazendo com 60 cúbitos de altura. Esse número, de novo, é interessante porque a Bíblia admite referência à altura de Adão, Eva e aqueles que se seguiram. Se Adão tinha 60 cúbitos de altura, então isso faria Adão ter pelo menos 90 pés de altura. E se nós alinharmos o Radcliffe com a Bíblia, então a referência à altura de Adão de 60 cúbitos revela a enganação. Eles devem ter redigido essa informação da Bíblia, seja 60 cúbitos de altura ou outra coisa. Os humanos do passado antediluviano, como apresentado nas Escrituras, foram geralmente muito mais altos do que nós. E a Bíblia nos diz que os patriarcas antediluvianos viveram vidas muito mais longas. Noé tinha 950 anos quando ele morreu. Matusalém tinha 969. E com essa informação em mente, então os versos conclusivos do capítulo 5 do Apócrifo segundo estes fazem sentido. Pergunte a uma mulher que pariu filhos, e ela deverá te dizer: diga, porque são os que agora geraste como os de antes, mas menores em estatura. E ela deverá te responder: os que nascem na força da juventude são de um mesmo modelo, e os que nascem da idade avançada quando o vento enfraquece são diferentes. Considera, portanto, também que os dias de estatura do que os que foram antes de vós, e assim são aqueles que vêm depois de você. E com essa passagem, deixa claro: aqueles concebidos no início da juventude, no auge da fertilidade, têm uma chance de nascer e crescer para ter uma estatura mais alta, porque o útero não está enfraquecendo. E humanos, em geral, tiveram vidas úteis muito mais longas na era antediluviana. Então, o período de tempo da juventude da mulher ou fertilidade teria sido muito mais longo. Com as implicações da altura de Adão em mente, isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Todas as espécies no mundo antediluviana foram geralmente muito maiores, e as crianças híbridas Néfim foram as mais altas de todas. Antes do dilúvio ser mandado, Deus disse: nem sempre o meu espírito lutará com um homem porque ele também é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Antes do dilúvio, os humanos viviam tremendas quantidades de vida útil, mas depois dele, o máximo para 120 anos, e continuou a diminuir. Algo mudou na atmosfera da Terra, o que significa o quê? Humanos não viveriam tanto ou cresceriam tão alto. Mas o que mudou?